Não sei quantos me conhecem, mas eu sou o Júnior, eu sou o evangelista que está responsável aqui pela igreja, e para a gente é uma alegria muito grande receber vocês. Eu espero sinceramente que o Senhor fale ao coração de vocês por meio da palavra dele nessa noite. Para isso eu quero começar me apresentando para você, né? Eu nasci e cresci com os meus avós. Até meus 13 anos de idade eu fui criado pelos meus avós. No entanto, quando eu fiz 13 anos, por causa das peraltices dos adolescentes, a minha avó já era idosa, não tinha uma boa saúde, ela não conseguiu me acompanhar e me mandou de volta para a casa dos meus pais. Na casa dos meus pais eu vivi e presenciei o que é aquilo que as pessoas chamam de um casamento disfuncional, um casamento problemático. E eu louvei a Deus porque durante 13 anos eu fiquei ausente daquilo. Durante 13 anos eu vi um lar que era edificado sobre a rocha, que era o lar dos meus avós. E com 13 anos, quando eu vim para a realidade do lar dos meus pais e presenciei tudo aquilo, para mim foi uma decepção muito grande ver aquilo, né? Experimentar tudo aquilo. E eu via o meu pai sendo um homem diferente, meu pai sendo um homem agressivo, sendo um homem distante, né? E isso me fez ver aquela realidade como uma realidade que eu não queria para a minha vida. Aos meus 17 anos a coisa ficou mais intensa, porque eu flagrei o meu pai com uma outra mulher. E quando eu fiz isso, eu chamei para uma conversa. E eu falei com ele que ele tinha que sair de casa. Aos 17 anos, eu, um rapaz, falando com meu pai, o seu tempo acabou nessa casa. O senhor não é fiel à minha mãe, o senhor não pode mais continuar nessa casa. Então o senhor pega as suas coisas e o senhor vai procurar um outro lugar para o senhor ficar. A minha sensação era que a minha mãe iria se libertar de um casamento ruim. Eu vi a minha mãe sofrer a perda do casamento dela. A minha sensação era que meu pai, aí que ele ia viver uma vida dissoluta, pecaminosa, perdida. E eu vi o meu pai valorizar a família e a esposa. Aconteceu totalmente o oposto do que eu pensava. Eu pensei, poxa, agora minha mãe está livre, ela pode buscar no Senhor um homem para ela poder se casar, para ela poder viver a vida dela. E meu pai, eu não sei, ele vai se perder ainda mais. E aconteceu o oposto. E aquilo mexeu muito comigo naquela época, porque eu via minha mãe que estava num casamento extremamente conturbado, problemático, em que ela e meu pai viviam mais dormindo fora da cama deles do que na própria cama. E agora ela estava sofrendo por um fim de um casamento e meu pai também, sofrendo por um casamento que ele não dava valor. Aquilo mexeu muito com o meu coração. E eu lendo a palavra do Senhor, ele me levou a esse texto. Hebreus capítulo 12, verso 14, que diz assim: segui a paz com todos. Está aparecendo aqui? Ainda não, né? O Caio, me ajuda ali, por favor. O Caio está onde? Foi. Já apareceu agora. É o delay. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O texto continua dizendo, para que, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O verso 16 diz, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esse livro de Hebreus foi escrito, um autor desconhecido, para encorajar os cristãos nos primeiros séculos da igreja a conseguirem perseverar apesar das perseguições. Então você vai ver que esse é um livro que fala muito sobre a perseguição, a perseverança, a necessidade de se manter firme, mesmo em momentos difíceis. Mas no capítulo 12, o autor ele para o assunto que ele falou até ali. E ele fala sobre a necessidade de ter paz com todos e paz com Deus. Ele muda a ênfase dele. E aqui ele dá 4 conselhos que são muito importantes para as nossas vidas. Eu gostaria de, à luz desses 4 conselhos, fazer você refletir no tema: ame o que você tem, antes que a vida te ensine a amar o que você tinha. Então, à luz desses 4 conselhos que ele dá, eu gostaria de tentar fazer com que você reflita nisso. Ame o que você tem, antes que a vida te ensine a amar o que você tinha. O primeiro conselho que o autor dá aqui é que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, dizendo que sem ela ninguém verá o Senhor. De modo prático, o autor está demonstrando aqui que a nossa vida, ela funciona em 2 aspectos. Ela funciona na horizontal, mas ela também funciona na vertical.
é preciso que nós tenhamos essas duas áreas equilibradas. Tenhamos paz com todos e paz com Deus, que é a santificação, que é viver de um modo que agrada a Deus. Você não conseguirá ter paz com os outros se você não estiver em paz com Deus. É importante que você tenha isso em mente. O autor, ele nos leva a entender que a nossa vida ela é vivida mais por essa experiência de conexão com Deus, que afeta todos os nossos relacionamentos, do que os meus relacionamentos que afetam a minha conexão com Deus. Então a gente precisa ter relacionamento com Deus. E a orientação do autor é que eu preciso ter paz com todos. Todos envolve não ter ausência de nenhum. E o legal é que existem pessoas que é fácil você ter paz com ela. Pessoas que você gosta, pessoas que são agradáveis, pessoas que te animam, pessoas que te encorajam. Mas o oposto também é verdade. Existem pessoas que é difícil ter paz com ela. Só que o autor está dizendo, você tem que ter paz com todos. Não é só com quem é agradável, amável, gentil. Você tem que se esforçar para ter paz com todos. E a pergunta é, como ter paz com todos, inclusive com pessoas que não são tão amáveis, não são tão agradáveis? O autor nos diz, nós devemos seguir a paz. A palavra seguir aqui é a palavra grega diokos. Diokos a gente entende como perseguir e não como seguir. Se você já seguiu alguém, seja um filho que falou que ia para um lugar e você foi atrás para ver se ele estava indo para lá mesmo, alguma pessoa que você tinha que comprovar o que ela estava fazendo, você sabe que seguir a gente faz assim, ó. A gente vem devagarzinho, a gente esconde atrás das coisas para ele não ver, a gente tenta ir com cautela para que não sejamos vistos. Mas a palavra aqui não dá esse entendimento de seguir com cuidado para não ser visto. A palavra é perseguir. E quem persegue alguém usa todas as suas forças para poder perseguir. A ideia é, para que você tenha paz com todos, com quem é amável e com quem não é tão amável, você precisa perseguir isso. Você precisa se esforçar para que isso seja uma realidade. Então, nós precisamos entender que a paz ela é uma decisão que eu tomo de perseguir a paz com Deus e a paz com as pessoas que estão ao meu redor. Segundo conselho que ele dá é o seguinte, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. A palavra graça aqui, a gente sabe que quem se separa da graça é alguém que não é salvo. Mas a palavra graça aqui não é a graça salvífica, porque nós não conseguimos, uma vez que fomos aceitos por Deus, nos separar dele. A Bíblia diz que nada nos separa do amor de Deus. Essa graça aqui é um termo que o autor usou para dizer assim, tome cuidado para que vocês não percam alegria no que vocês estão fazendo. Tome cuidado para que vocês não percam o prazer no que vocês estão fazendo. Tome cuidado para que vocês não sirvam a Deus sem deleitar-se em servir a Deus. Então a palavra graça é empregada para alguém que sabe o que é certo fazer, que sabe o que tem que fazer, que está fazendo, mas ela perde a graça, ela perde a alegria, e ela começa a fazer de qualquer jeito, e ela começa a fazer como se não tivesse tanta importância. E o autor está dizendo, tenham cuidado para que vocês não percam o deleite no que vocês estão fazendo. Tenham cuidado para que vocês não percam a alegria no que vocês estão fazendo. Tome cuidado para que vocês não vivam de qualquer forma, como que o que vocês estão vivendo fosse algo comum. Não se afastem da graça naquilo que vocês estão fazendo. Não se afastem do deleite, do prazer, da doçura, da amabilidade. Busquem ter essas coisas naquilo que vocês fazem. Se a gente pudesse aplicar, a gente diria assim, não viva um casamento de fachada, tratando seu cônjuge como uma coisa comum. Voltem a viver como vocês viviam no passado, com doçura, com amor, com leveza, com alegria. Não se privem de fazer o certo sem alegria. Não fiquem apenas fazendo o certo sem deleite, sem prazer. Tenham prazer, tenham alegria no que vocês estão fazendo. O terceiro conselho que ele dá é que não deve haver entre nós raiz de amargura, que brotando nos perturbe e por meio delas muitos sejam contaminados. Eis aqui uma coisa que tira o prazer, a alegria, o deleite. Uma coisa que mina a força de um casamento. A raiz de amargura. Ele está usando aqui o exemplo da biologia para dizer que uma plantinha que criou raiz, que deu fruto, ela está trazendo amargura para a vida das pessoas. E o autor está dizendo, tomem cuidado para que vocês não se punam com amargura e nem contaminem os outros. Olha como a amargura é destrutiva no relacionamento. Se eu fico amargurado, eu não trato o outro como ele merece.
até os gestos de bondade do outro me parecem por interesse. Até o que o outro faz é positivo, eu fico julgando e questionando o que ele faz, porque meu coração está amargo. Meu coração está triste. E aí, por causa da amargura, eu fico mal, e aquilo vai me gerando mal-estar, aquilo vai me contaminando, aquilo vai me causando mal, e inevitavelmente eu começo a afetar as pessoas ao meu redor. Aí eu afeto meu cônjuge, eu afeto meus filhos, eu afeto até minha saúde. Até a minha saúde é afetada. Por quê? Porque a tristeza, ela vai gerando, ela vai acumulando com outras coisas e vai prejudicando a nossa saúde. Então o autor está dizendo, tomem cuidado para que vocês não sejam amargos, para que vocês não permitam que coisas pequenas se tornem grandes e tirem a alegria de vocês, e tirem o deleite de vocês, e tirem a paz de vocês. Fala que você não deveria ter ouvido isso há uns anos atrás, lá no início, né? Toma cuidado, porque a amargura, ela pode fazer mal no casamento, né? Se a gente tivesse ouvido isso lá atrás, talvez a gente tinha evitado muita coisa. Mas a palavra de Deus, ela chega no tempo certo. E a Bíblia diz que pode uma árvore cortada voltar a brotar. Ao cheiro das águas, ela pode voltar a brotar. Então talvez você está aqui pensando assim, poxa, essa palavra chegou tarde. Não, ela chegou no tempo certo. Deus pode transformar a realidade que você está vivendo, se hoje você ouvir a voz do Senhor. O quarto conselho que ele dá aqui é muito importante para a gente. Ele diz assim, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Impuro e profano, geralmente a gente pensa assim numa pessoa imoral. Mas impuro e profano aqui, a palavra profano é pegar algo sagrado e tornar como comum. Pegar algo extraordinário e tratar como comum. É o que muitas pessoas fazem com o casamento. Algo extraordinário sendo tratado como comum. Algo que é uma coisa que simboliza a relação mais bonita que existe. Paulo interpreta o casamento como um símbolo da relação entre Cristo com a igreja. E a gente pega isso que Cristo usou para demonstrar o amor dele por nós, um casamento, e torna como comum. E o texto está dizendo, tomem cuidado para que vocês não tratem as coisas como comuns, as coisas que são extraordinárias, as coisas que são boas, que são agradáveis, as coisas que trouxeram deleite, alegria, que animaram o coração de vocês, que encorajaram vocês em outra época. Tomem cuidado para que aquilo que fazia seu coração palpitar, aquilo que dava um nó no estômago, aquilo que causava borboletas no seu estômago, tome cuidado para não tratar isso como comum. Por quê? Quando a gente trata isso como comum, olha o que o texto diz, a gente troca por coisas comuns. A gente troca algo extraordinário por coisas comuns. A gente para de olhar para aquilo que um dia foi extraordinário, tratando aquilo como comum, e a gente acha que existem coisas mais extraordinárias que aquilo. E o texto está comparando aqui um homem que trocou a bênção de ser o chefe da família dele por um prato de comida. É isso que o texto está comparando. Esse homem, ele trocou a autoridade, ser chefe da família, cuidar da sua família, por um desejo momentâneo, por algo que aos olhos dele naquele momento era satisfatório. Ele trocou algo extraordinário por algo comum. Por quê? Porque foi perdendo o deleite, a amargura foi entrando no coração, foi destruindo aquilo que era extraordinário, e ele foi achando que aquilo não tinha mais graça, que aquilo não era mais importante. Agora o texto diz que ele trocou algo extraordinário por comum, mas, pois sabeis também, que posteriormente, quando ele colocou a cabeça no travesseiro, provavelmente quando ele foi dormir, e ele pensou no que ele fez, quando veio à mente o que ele fez, a loucura que ele tinha feito, troquei algo extraordinário por algo comum. O texto diz, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O que esse texto está nos mostrando? Está nos mostrando que nós devemos ter cuidado para não dar valor às coisas depois que a gente perde. Para não ir tornando comum algo que é extraordinário, até que a gente perca e fala, ai meu Deus, eu perdi. Agora eu preciso me esforçar para tentar reconquistar. Agora eu preciso tentar dar um jeito para poder voltar atrás. Mas o texto está dizendo que esse homem, ele tentou, ele se esforçou, ele chorou, com lágrimas ele buscou. Mas ele não conseguiu mais recuperar aquilo que ele perdeu. Note, ele não dava valor quando tinha. Era indiferente, tão indiferente que algo insignificante, um prato de comida, parecia-lhe melhor do que aquilo que ele tinha.
Depois que ele perde, aquilo assume um valor extraordinário. E ele põe a mão na cabeça e fala, o que eu fiz? Eu perdi aquilo que para mim era importante. Nós precisamos ter cuidado com essa síndrome de Esaú, que é valorizar o que se tem quando não tem mais. Valorizar aquilo que estava nas nossas mãos quando não estão mais. Quando se perdeu. Esaú não deu importância para a bênção enquanto ele possuía a bênção. Pelo contrário, ele trocou por algo irrelevante. Algo que não faz sentido. E, infelizmente, você já deve ter percebido isso. Isso é natural ao ser humano. Parece que à medida que nós vamos nos relacionando, as pessoas que antes faziam a nossa vida assim, ser extraordinária, que mexiam com a gente, que disparavam o coração, a gente vai perdendo isso ao longo do tempo e não é mais como era antes. E aí a gente se vê, tá legal, se não vê, não tá legal, tá tudo bem, tá tranquilo. Não faz mais diferença. Não faz mais diferença. Olha, Davi, ele aprendeu o valor da sua família quando ele estava fugindo do seu filho e a sua casa estava um caos. Davi só aprendeu que a família era valiosa quando ele tinha perdido a família dele. Nós vemos na Bíblia, por exemplo, Ezequias, um grande rei. A Bíblia diz que Ezequias conseguiu colocar o reino em ordem. Ele conseguiu organizar um reino inteiro. Mas no final da sua vida, Deus diz para ele, põe em ordem a tua casa. Você pôs o reino em ordem, mas a tua casa está um caos. Ele só aprendeu o valor de uma família quando Deus mandou ele colocar a casa dele em ordem e porque ele estava perdendo a sua família. O filho pródigo, ele só percebeu a importância de um pai quando ele compartilhou o coxo com os porcos. Aí, quando ele perdeu, quando ele já não tinha mais o pai, aí ele se lembra, na casa do meu pai, até o servo mais baixo, ele tem honra, é que eu estou aqui comendo com porcos. Sansão valorizou a presença de Deus depois de ele ter perdido a presença de Deus. O rico da parábola do rico e do Lázaro, ele aprendeu a importância de orar pela família quando ele estava no inferno. Ele está lá no inferno e ele fala assim, Pai Abraão, tem misericórdia da minha família. O que tem em comum com essas pessoas? Todos eles aprenderam o valor do que um dia eles tiveram depois que eles já não mais tinham. Depois que eles perderam, e agora se tornou valioso, e agora eles oram, e agora eles clamam, e agora eles pedem misericórdia, e agora eles querem ver aquilo recuperado. Mas todos esses aqui, ó, já era tarde demais. Já não era mais possível. Nós precisamos aprender, irmãos, a valorizar as pessoas enquanto elas estão aí, ó, do nosso lado. Precisamos reconhecer que tudo que está ao nosso redor, tudo que você está vendo, está num processo de envelhecimento e vai desaparecer um dia. Essa igreja aqui, ó, no futuro, provavelmente vai ser um lugar que terão que derrubar para poder reconstruir alguma coisa significante. Uma casa, no futuro, provavelmente ela não vai ser autossustentável, ela vai ter que ser derrubada para ser construído outro naquele lugar. As roupas que você está vestindo, tudo isso um dia vai passar. Tudo que a gente está olhando aqui ó, ao nosso redor, todas as pessoas, tudo isso caminha para o desaparecimento. Tudo isso caminha para um dia não ser mais. O seu carro do ano, no futuro, ele pode ser uma lata velha encostada lá no ferro velho. O carro que você batalhou por ele vai acabar. A casa em que você mora pode no futuro não existir, ser um monte de escombros. As roupas bonitas que você veste, um dia alguém pode usá-la como pano de chão. Você pagou caro por elas, alguém pode depois falar assim, eu não gosto, vamos aí para poder limpar a casa, para as pessoas limparem os pés antes de entrar. As pessoas que estão à sua volta, cheias de saúde, vigor, elas estão envelhecendo. Estão envelhecendo. Olha para sua esposa, para o seu esposo aí, lembra de quando vocês se encontraram, quando vocês se viram pela primeira vez e veja o quanto vocês mudaram. Veja o quanto vocês mudaram. Veja que não é mais aquela menina com quem você se casou, não é mais aquele rapaz com quem você se casou. Olha o quanto vocês mudaram. A vida está passando e essa é uma realidade que todos nós devemos encarar. Todos nós devemos encarar essa realidade. E hoje as pessoas que estão no nosso redor, um dia elas podem ser só um porta-retrato na estante. Um retrato num álbum. Ou no celular. Uma foto no celular. O que a gente precisa aprender? Nós precisamos aprender a definir o valor correto das coisas. Para valorizar as pessoas, nós precisamos saber discernir o que tem valor e o que tem preço. Se você não souber discernir o que tem valor do que tem preço, você não vai saber valorizar as pessoas e as coisas da forma correta. Por exemplo, o seu carro, quanto custa? Tem preço?
Se você perder, você conquista outro. A sua casa, quanto custa? Não importa quantos zeros no final, tem preço. Se você perder, você pode se esforçar e conquistar outra. Suas roupas, sua casa arrumada. O que você tem que se você perder, você recupera? Agora preste atenção, essa pessoa que está do seu lado. Você perdeu, você não recupera. Acabou. Seus filhos. Não, eu estou me esforçando, trabalhando para dar um futuro melhor para os meus filhos. Ei, você esqueceu de uma coisa. Os seus filhos não existirão no futuro, eles já existem hoje. Enquanto você trabalha para dar um futuro melhor para eles, você perde eles hoje. Você perde as lembranças, as memórias. Você perde a oportunidade de estar com eles. Eu estou trabalhando para dar um futuro melhor para minha esposa. Esquece. O futuro a Deus pertence. Você precisa ter tempo com a sua esposa hoje, para que na busca de um futuro melhor para ela, você não acabe perdendo o tempo, a oportunidade de viver do lado dela hoje. Nós precisamos reconhecer isso. Precisamos parar de ficar correndo atrás de coisas que só têm valor, que uma vez perdidas a gente conquista, e começar a valorizar as pessoas que estão no nosso lugar, que não tem preço. Uma vez que nós perdemos, já era. Já era. E é o que o texto está nos dizendo. O texto está nos dizendo isso, que esse homem perdeu algo que tinha valor, não tinha preço, e ele não recuperou mais. Ele não recuperou mais. Quero te dar alguns conselhos para a gente poder encerrar. Primeira coisa aqui que eu quero trazer para você é: aproveite as oportunidades que a vida te dá para ter tempo com quem você ama. Aproveite as oportunidades, tenha tempo com quem você ama. Não é só correr atrás das coisas, não é só trabalhar, não é só se esforçar, é marcar positivamente a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Marque a vida das pessoas ao seu redor. Ninguém pode passar pela sua vida sem ter algo positivo para falar de você no futuro. Sem ter algo legal para comentar: olha, fulano fez isso por mim, que coisa maravilhosa. Marque positivamente a vida da sua esposa, dos seus filhos. Hoje eu orava e eu falei com Deus assim: Deus, o que adianta eu subir ali para poder pregar e eu impactar a vida daquelas pessoas se eu não impactar a vida da minha família? Senhor, eu não quero impactar a vida de 20, 30, 40, 50 casais se eu não impactar a vida da minha família. Eu quero marcar a vida da minha família, eu quero marcar a vida da minha esposa, eu quero marcar a vida dos meus filhos. Mas a gente às vezes se preocupa muito com a nossa reputação, a gente quer marcar a vida dos outros, assim, ó. Quer que os outros falem bem de nós. Mas a gente esquece que não adianta você ser aplaudido do lado de fora, se dentro de casa as pessoas estão assim, ó. É só aparência. Marque positivamente a vida das pessoas ao seu redor. Seja menos chato, sabe? Exerça tolerância. Releve mais as coisas. Ô, menino, eu acabei de limpar o chão aí, tá sujando de novo. Aí um dia você tem um chão limpo, cadê o menino? Ô, meu marido, você está limpando as louças que eu acabei de limpar aí, ó. Um dia a gente sente a saudade das louças sujas. Hoje parece irritar. E aí a gente é chato, intolerante. Mas aí depois a gente começa a sentir falta das coisas mais absurdas que a gente poderia sentir. Não é possível que eu estou sentindo falta disso. A gente precisa ser mais tolerante, menos chato. A gente não deve esperar que o nosso relacionamento enfrente um problema para a gente investir nele. Um cara chegou para mim e falou comigo assim: ô pastor, eu já não sei mais o que eu faço. Já fiz de tudo para recuperar meu casamento e eu não consigo. Falei: já fez de tudo já? Ele falou assim: eu mandei flores para ela, eu mandei recado para ela, eu coloquei uma faixa na frente do lugar que ela trabalhava, para ela poder lembrar de quanto que ela é importante para mim, que eu a amava, e ela não voltou para mim. Eu falei com ele assim: tá, quantas vezes você mandou flores para ela antes da confusão? Quantas vezes você disse para ela que ela era importante antes da confusão? Aí ele: eu nunca fiz. Eu falei: pois ela não acredita agora. Ela não acredita porque você está reagindo a um problema. Reagir a um problema é pouco demais. Se ela é importante para você, você tem que marcar a vida dela, mostrar para ela que ela é importante, para que no dia que o problema vier, o que você fizer para ela vai fazer sentido. E também para as mulheres. Não adianta, no dia que o problema vem, você tentar mudar alguma coisa se você nunca fez nada por aquilo. Tem que se esforçar. Sabe, tente colecionar boas lembranças com as pessoas que você ama. Uma foto, uma boa lembrança. Sabe, se é turrão, não gosta de tirar foto, para com isso, cara. Tira foto com a sua família, tira foto com seus filhos, tira foto com a sua esposa. Onde vocês forem, tire uma selfie. Marque a vida. Para que no futuro
Não aconteça com você como eu vi acontecer com uma pessoa. Na minha família nós perdemos um sobrinho de 7 anos com câncer. E uma das pessoas da nossa família procurou uma foto dele, junto com aquela criança para poder postar. E não encontrou. Nem para poder colocar assim, luto, no Facebook. Porque a gente é chato demais, a gente não quer, às vezes, perder um tempo para tirar uma foto. Eu não gosto de foto. Poxa, cara. Tire fotos, marque a vida do lado da pessoa com quem você ama, as pessoas que estão do seu lado. Sabe, não permita que o orgulho roube 1 minuto da sua felicidade. Trabalhe, mas não esqueça que tem coisa que o dinheiro não compra. Tem uma frase interessante que diz assim, olha, os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois, perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem-se do presente de forma que acabam por não viver nem o presente, nem o futuro. E eles vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. Porque estão preocupados com o futuro e esquecem o presente. O presente. Olha, nós precisamos nos lembrar daquilo que Jesus diz à igreja de Éfeso, no capítulo 2, verso 5 de Apocalipse. Jesus diz para eles assim, lembra de onde vocês caíram. Lembra de quando vocês me amavam. E voltem ao primeiro amor. Nós precisamos nos lembrar dos motivos que nos fizeram escolher um ao outro. E nós vamos perceber que essa pessoa não mudou tanto assim. Ela é a mesma que você escolheu lá naquele tempo, ela só amadureceu. Nós precisamos voltar a amar como nós amávamos antes. Perseguir a paz como nós perseguíamos antes. Nos esforçar uns pelos outros como fazíamos antes. Para não ser tarde demais. A verdade é que a vida está passando, gente. E a gente precisa olhar para trás. A gente precisa olhar para trás e ver o tanto que a gente já superou junto. Tanto de coisa que a gente já passou por cima junto. A gente precisa olhar um para o outro hoje e perceber que a gente tem alguém extraordinário do nosso lado. Perceber que a gente tem alguém que, apesar de nós, às vezes a gente ser chato, intransigente, briguento, a pessoa está aí, continua te escolhendo. Continua se esforçando por você. Eu vi a minha mãe. Meu pai, depois ele volta para casa. Depois que ele entende o valor da família, ele volta para casa. E 1 mês depois, meu pai morre. 1 mês depois que ele voltou para casa. Eu vi a minha mãe, debruçada sobre o corpo do meu pai, no necrotério, gritando assim, por que, Deus? Por quê? Eu fiquei pensando assim, meu Deus, ele só fez coisa ruim para ela. A vida toda. E ela está ali, Deus, te perguntando por quê. E sabe, vai chegar um dia que você vai sentar lá no sofá, em que vocês sentavam juntos, e o lugar dele vai estar vazio, o lugar dela vai estar vazio. Vai ter um dia que você vai acordar e vai passar a mão na cama tentando encontrar aquela pessoa ali. Aí a gente vai sentir. Como era importante. Como era importante. E aí, nesses momentos, é que a gente começa a dar valor às coisas. E aí, pode ser que, nesse momento que você entenda que a pessoa é importante, que a pessoa esteve do seu lado nos momentos mais difíceis, que não desistiu de você, você não pode mais dizer para ela. Você vai, às vezes, na beira de um caixão, para olhar para aquela pessoa ali e falar com ela, olha, obrigado. Obrigado por você não ter desistido de mim. Obrigado por ter criado nossos filhos juntos. Obrigado por ter feito a minha vida emocionante, que não seria a mesma coisa sem você. Mas passou. É hoje que a gente tem que valorizar. Se você não valorizar hoje, você vai ser como o Titãs, né? Que cantava, eu devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Eu devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe as alegrias e a dor que vier. Mas passou. Passou.